Gente, eu preciso falar isso pra vocês. Prestem atenção neste vídeo aqui que eu vou colocar. Vou dar um exemplo pra você. Se você for hoje analisar, pode parar e pensa. Você já viu chover em Copacabana na hora da virada? Pode reparar, pode puxar na sua memória. Nunca chove. Nunca chove. Só choveu nos 4 anos que o Marcelo Crivella era o governador do Rio de Janeiro. Porque ele é evangélico. Quando chega no mês de dezembro, vem 3 africanos de lá e eles fazem um feitiço lá, que daí exige zanguebeto, exigem alguns tipos de espírito que eles trabalham lá, e eles fazem parar de chover por pelo menos 6 horas. Caramba, antes da virada. Antes da virada. Antes da virada. Porque hoje os donos de hotéis lá tá tudo um monte. A festa de ano novo em Copacabana. Será que eles vêm e os caras já sabem e pagam pra eles? Paga, eles são contratados. Eles só não vêm quando o Marcelo Crivella. Que coisa curiosa. E é verdade, você pode pesquisar lá. Isso é verdade. Deixa eu contar uma experiência que eu tive pra vocês. Em 2022, eu fiz a minha primeira viagem ali pra região do Nordeste. O que aconteceu? Chegando lá, assim que eu cheguei na estrada pra cidade de Maragogi. Eu tinha ido primeiro em Porto de Galinha, se eu não estou enganada. E, amor, a gente foi... Tu lembra na viagem se a gente foi primeiro pra Porto de Galinha ou pra Maragogi? Maragogi, né? Ai, meu Deus, o Curumim atrás de mim. Então, a gente chegou primeiro em Maragogi. Quando a gente chegou lá em Maragogi, o solzão, tudo claro. E aí, no menos de 10 minutos, o tempo começou a fechar. Uma nuvem começou a vir. Uma nuvem negra. E aí, começou a ficar um clima de chuva horrendo. Deu meia hora, a cidade começou a fechar o clima e tudo mais. Tá, e começou uma tempestade. Isso era por volta de 5h30. Uma chuva mesmo. A gente foi pro hostel que a gente ficou hospedado. Nisso, a gente pensou, não, vamos usufruir no outro dia ali do local. Só que Deus me falava que era pra me repreender aquela chuva. Só que eu achava que era coisa da minha cabeça, primeiro, que era a minha primeira viagem. E eu pensava limitado demais, assim, até parece que quem que sou eu pra mexer, assim, com até a própria temperatura do ambiente. O cão tá muito furioso com a minha vida, mas eu sabia que estava ao mesmo tempo que ele era muito surreal. Era a minha primeira experiência, assim, mesmo de batalha espiritual. O que aconteceu? Quando foi no dia seguinte, a chuva não cessava. Então, nós saímos pra almoçar no dia seguinte, chuva, então não dava pra gente ir pra nenhum passeio por ali. Nisso foi quando eu fui procurar uma moça pra fazer a manutenção dos meus cílios, porque eu pensei assim, como já não deu pra sair, passear, alguma coisa do tipo, então vou pelo menos ver aqui algo pra me fazer, pra mim não perder tanto o dia. E aquela voz me dizendo ali pra me repreender. Quando foi à noite, eu marquei o horário dos meus cílios por volta de 8h30. E aí aquela voz dizendo que era a voz do Senhor, ora e repreende, mas eu não tinha coragem de repreender aquela chuva ali que não passava de jeito nenhum. Gente, era assim, ó. Eu chegava, como se eu vou dar um exemplo aqui, ó. Aqui tá minha janela. Eu chegava perto da janela, a chuva começava a cair, eu me afastava e ia pro quarto, pra cama. Então, a chuva amenizava. Beleza. Mas sabe quando fica, não, isso não é possível. Sério, eu ficava assim, ó. Chegava perto da janela, começava a chover mais forte, engrossava. Eu saía, diminuía, mano, eu tava sem acreditar naquilo. E o Senhor falando, estende a tua mão e repreende. E eu ficava, cara, como é que eu vou repreender a chuva? Sendo que quem criou a chuva, quem manda a chuva é Deus, porque a palavra lá em Salmo diz que não sei o quê. Só que a voz dizia pra mim, que era potestade, mas eu falava, não. Aí o que aconteceu? Nisso, quando a gente saiu do carro pra eu fazer a manutenção, e, mano, a chuva engrossou horrores, corremos dentro do carro quando o Frank ligou, que ele virou a chave. Cara, na hora, um apagão, blackout na cidade. Como é que eu ia fazer meus cílios? Eu pensava, não, só foi embora energia. Fui com a mulher do hostel e perguntei dela, e ela disse, olha, 5 anos que eu tô aqui, nunca aconteceu isso. Porque, pra todo efeito, eu pensava que tinha ido embora a energia. E não foi blackout, tipo assim, apagão total na cidade de Maragogi. E ela falou, como foi lá, estamos falando aqui nos grupos, que foi blackout na cidade todinha, então veio lá da rede que abastece. Não sei como se fala. E ela disse que em 5 anos que ela tá no hostel, ela nunca viu aquilo acontecer. E o Senhor falava pra mim, eu já tinha, na hora do Frank ligar a chave do carro, ele falou, eu já te falei que tu tá em batalha espiritual, ora e repreende. E nisso era por volta de 8h20, mais ou menos. Quando foi ali, passou 9h30, 10h30, 11h30, meia-noite, eu conversando com a mulher lá e tudo mais. E sem acreditar que eu tava vivenciando aquilo. Quando deu um pouco foi quando a gente foi deitar pra dormir. Enfim, deitamos. Eu não obedeci a voz do Senhor, porque eu achava que era coisa da minha cabeça. Aí, quando foi 5 horas, eu me acordei. Nisso que eu acordei normal, despertei e a chuva não passava, a energia não tinha voltado, o que não era comum. Aí foi quando eu ouvi ainda a voz do Senhor dizendo, repreende, eu, cara, vou deitar mais um pouquinho aqui. Nisso, em sonho, o Senhor ali, tipo uma experiência espiritual, me levou pra passear pela cidade. E eu via, eu repreendendo em nome de Jesus, espíritos, que eles eram como se fossem crianças em cada esquina, os quarteirões daquela área, daquela cidade. Quando eu acordei, isso foi cerca de 15 minutos só essa experiência. E aí o Senhor falou, estende a tua mão e repreende essa potestade que tá atuando. E eu estendi a minha mão, foi quando eu criei coragem, era 5h25 da manhã de 2022. Eu estendi a minha mão, repreendi em nome de Jesus e a energia voltou em 3 minutos, assim, de oração, porque eu fui, orei, repreendi ali, na autoridade do nome de Jesus. Eu pensei, cara, se eu tivesse obedecido na hora que Deus mandou, eu não tava, passando por isso. Enfim, o que aconteceu? Pra contextualizar mais ainda e pra você entender. Nisso,
eu peguei. Isso foi uma experiência de 2022. Quando foi em 2023, eu fiz o chá com o meu aniversário. E isso foi no ano de 2023, dia 24 de março. Veio uma chuva torrencial. De um dia para o outro, tinha 120 convidadas, filho, cunhada, sogra, gente ficou com febre, várias crianças ficaram com febre, a sogra de uma lá quebrou o braço, pessoas amanheceram com febre. Porque o intuito não era fazer um chá com um aniversário e simplesmente para comemorar, não, era fazer um culto e chamar pessoas e alertar, assim, trazer pra glória do Senhor, porque tudo que eu me proponho a fazer, o intuito é esse, de louvar o Senhor, de cultuar o Senhor, de testemunhar com a minha própria vida aquilo que eu vivencio. Enfim, essa foi minha segunda experiência, isso foi no domingo, dia 24 de março de 2023, minha segunda experiência com esse negócio de potestade de chuvas, e esse sonho aqui, esse vídeo que eu tô mostrando é algo de Deus mesmo, porque eu nunca tinha ouvido ninguém falar, então agora que eu ouvi alguém falar, eu vi que é o próprio Senhor me dando discernimento pra ver como isso é real. A minha terceira experiência... Quando foi 2 dias depois do dia 24, que já foi numa terça-feira, o Senhor falou assim pra mim, eu já te falei que tu lida com potestades do ar, tu precisa estar vigilante em consagração, só que eu não sabia lidar com potestades, porque potestade não é só uma coisa que tu, ora e repreende e tal, não sei o quê. Naquela primeira vez, foi a minha primeira experiência, sim, mas essa segunda eu orava, eu pedi de Deus pra fazer cessar a chuva, e foi o dia todo uma chuva torrencial, de 10 horas da manhã, quando eu saí pra ir pro local do evento, até a hora do término que eu voltei, 6 horas da tarde. A outra experiência que eu tive foi num culto que eu fiz em 2024, em novembro. Olha só, as 3 experiências foram uma em 2022, uma em 2023, uma em 2024. Nessa de 2024, o que aconteceu? Foi no mês de novembro, eu tinha um culto pra fazer, e assim que eu saí da porta, caiu um toró. Aí o Senhor me lembrou que uma vez, há muitos anos atrás, no início da minha caminhada, lá por volta de 2016, eu acho, ele tinha me dado uma visão com o arcanjo Miguel vindo no meu quarto. Ele disse, sempre que tu precisar para as tuas batalhas espirituais, pode chamar, porque eu te dou essa autorização, tá? Eu não lembrava disso, eu me lembrei neste dia do culto. O meu filho tinha por volta de 7 meses. Aí eu queria dar abertura do culto, porque eu era líder das mulheres e tudo mais, e nós saímos. Quando meu esposo foi entrar no carro, aí eu ia entrar em seguida, eu lembrei disso, porque eu sei que não fui eu, foi o próprio Espírito Santo. Aí foi na hora que eu peguei e eu falei, Senhor, tu disseste pra mim que quando eu precisasse, era pra me chamar. E com potestades, que é uma patente alta, se lida com hierarquias mais altas. Então, o Senhor dá ordem ao arcanjo Miguel e faz cessar essa guerra, essa chuva. Foi na hora que eu orei, assim, deu 3 minutos. Não, 1 minuto, nem sei, menos. Muito parecido com o que aconteceu lá em Maragogi. E aí, eu peguei, na hora cessou a chuva, na hora da oração. E eu vendo esse vídeo, eu me recordei dessas coisas pra gravar. Neste vídeo, ele tá falando que vem bruxos africanos vir pra fazer com que não show, porque eles mesmos fazem ali o céu cessar. Mas são eles mesmos que fazem o céu mandar aquela chuva torrencial, abrindo portais de dimensões espirituais. Então, quando foi que choveu? Quando era um homem de Deus que estava no poder. Ou seja, se uma mulher de Deus sabe o poder que tem, a autoridade que tem no mundo espiritual, muitas coisas acontecem em prol do povo de Deus. Mas para isso a gente precisa o quê? Tá realmente posicionado. Mas claro que não é fácil, por quê? Porque existe a resistência do lado do inimigo para paralisar o povo de Deus. Então se você orar, clamar e dizer pro Senhor dar discernimento, ele dá. Então, para concluir aqui, Deus ele chamou o povo dele para elevar os níveis de batalha espiritual. É fácil, meu irmão, não é? Porém, é na força do Senhor. Vocês viram isso aí que tá acontecendo. O Nicolás Maduro, ele foi preso, né? E aí as pessoas estão só comemorando, só vendo a parte boa. Mas tudo isso aí faz parte do cenário para o anticristo. Não confie em forças humanas, não confie no homem. Às vezes você olha alguém que tem muita riqueza na terra, que tem posse, tem poder, tudo gente envolvida com ocultismo, com bruxaria, com várias outras coisas. Enfim, né? Que o Senhor lhe alerte, que o Senhor fale com você e dê discernimento. Que você se posicione para guerras espirituais, porque Jesus está voltando. E a batalha do bem contra o mal